Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Saulo, eu sou professor de História, eu sou professor da Penha Circular e conforme eu falei no vídeo anterior, né? Para quem não viu, eu preciso repetir, eu tenho o privilégio de ser o professor das duas matérias mais legais que nós temos nesse planeta, que são as matérias História e Filosofia. Tranquilo? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre filosofia. Tranquilo? Nós vamos conversar hoje sobre o assunto iluminismo, tá? Vamos falar sobre o iluminismo, suas influências e sobre os seus autores de maior destaque. Tranquilo, galera? Para começar, é importante que a gente entenda o seguinte: o iluminismo ele está em que contexto, né? E quando ele acontece? E o que foi o iluminismo? Bom, vamos lá. O iluminismo ele é, digamos assim, um fenômeno do século XVIII, tá? Apesar de já existirem ideias iluministas no século XVII, tranquilo? Mas o iluminismo, como um movimento, digamos assim, político e intelectual, tá? E que movimento político e intelectual que também vai ter influência na economia e em diversas outras áreas, inclusive nas ciências, né? Na filosofia, né? Mas o iluminismo ele começa, digamos assim, a ter uma cara, ele começa, digamos assim, a ter mais teóricos no século XVIII, mas no século XVII, por exemplo, no período das revoluções inglesas, já existiam ideias iluministas, tranquilo? Beleza? E o iluminismo ele vai, digamos assim, se concretizar, né? Ele se forma, ele fica completo, ele chega, digamos assim, à fase de maior, digamos assim, maior quantidade de ideias no século XVIII, principalmente na França, tá? Tanto é que a maior parte dos teóricos iluministas são franceses, beleza? Então, século XVIII, professor, eu confundo isso. O século XVIII é de quando até quando? O século XVIII é a partir do ano de 1701 até o ano 1800, tá? Então, nesse meio aí, né, digamos assim, meados do século XVIII, o iluminismo ele vai começar a ganhar cada vez mais força e vai influenciar as pessoas, tranquilo? Só para vocês terem uma ideia, boa parte, digamos assim, do que a gente considera justo, do que a gente considera como ideal na sociedade, boa parte das coisas que nós pensamos hoje para a sociedade tem uma influência iluminista. São ideias que nós temos, que nós acabamos sendo influenciados, né, pelo iluminismo. Por exemplo, eu acredito que todo mundo considere que a justiça deve tratar todas as pessoas, ricos e pobres, da mesma forma, beleza? Isso é uma ideia iluminista. Ah, professor, então antigamente as pessoas não consideravam assim? Não. Antigamente, na Europa principalmente, né, as pessoas consideravam que existiam grupos sociais diferentes, tá? E aí dentro desse cenário, a nobreza, dentro de uma sociedade de antigo regime, a nobreza tinha um papel de destaque. Então o nobre ele tinha alguns privilégios. Que privilégios eram esses? Por exemplo, o privilégio de não pagar impostos, os privilégios de participarem de cargos do Estado sem que houvessem concursos públicos, né? O privilégio de muitas das vezes participarem, digamos assim, do exército, sendo oficiais do exército, mesmo não tendo demonstrado um mérito, mas muito mais pelo nome do que pelo mérito, tá? Então, antigamente, ser da nobreza tinha todo um diferencial, tranquilo? Essa nobreza, até mesmo quando cometia crimes, essa nobreza não era julgada da mesma forma que, digamos assim, as pessoas que pertenciam ao grupo ou da burguesia ou dos servos, tranquilo? Às vezes, quando a gente fala nobreza, pode parecer algo muito vago, algo que está muito distante de vocês. Mas, por exemplo, certamente vocês já ouviram falar em títulos de nobreza, como, por exemplo, barão, conde, visconde, duque, né? Normalmente, as pessoas, tanto na Idade Média quanto em boa parte da Idade Moderna na Europa, as pessoas que tinham títulos de nobreza costumavam ter esses privilégios que eu citei para vocês, tá? Então, vamos supor,
o barão fulano, o conde ciclano, né? Eram pessoas que nessa sociedade tinham um respeito e tinham um acesso, digamos assim, ao Estado muito maior, tranquilo? Nessa hierarquia de, digamos assim, títulos de nobreza, o barão seria o nobre, digamos assim, com menos influência, né, com menos poder político, e o duque seria o nobre que tinha mais poder político, né? E aí entre o barão e o duque existiam outros títulos de nobreza, como conde, visconde, marquês, tá? E é por aí, galera. Então a gente percebe o seguinte: o iluminismo ele vai surgir em meio a uma sociedade que era muito marcada pela ascensão social da burguesia, digamos assim, pela influência das ideias que juntas formavam o liberalismo, beleza? E dentro desse cenário, o iluminismo ele vai defender uma sociedade em que a lei tratasse todas as pessoas de forma igual e também que a sociedade buscasse formas de governo que não fossem autoritárias e centralizadoras. Tranquilo, galera? O iluminismo, então, ele vai surgir a partir desse cenário, de um cenário de ascensão cada vez maior da burguesia, de ascensão cada vez maior das chamadas ideias liberais, de um cenário em que as críticas ao absolutismo ficavam cada vez mais fortes, beleza? Tanto é que mesmo antes do absolutismo começar a cair, existia um tipo de absolutismo que tentava trazer algumas ideias iluministas, que era o chamado despotismo esclarecido. Mas mesmo assim o despotismo esclarecido não foi suficiente para frear o avanço das ideias iluministas. Tranquilo? Então percebam o seguinte: essas ideias que nós temos de direitos todos iguais, direitos para todos, né, serem iguais para todos, que os direitos e os deveres devem ser iguais para todos, ideias como, por exemplo, de que não deve existir um governante que manda e desmanda em todo mundo, né? Esse tipo de raciocínio, esse tipo de ideia tem a ver com iluminismo, né? A ideia que nós temos, por exemplo, de que cada pessoa deve ter o direito a escolher a sua própria religião também é uma influência iluminista, né? A ideia de que a vontade da maioria da população deve prevalecer também é um pensamento que tem uma influência iluminista. Tranquilo, galera? Então, nós somos, o pensamento que nós temos hoje é uma herança do iluminismo, tá? Agora, dentro desse cenário que eu estou falando para vocês, o iluminismo ele também vai incentivar cada vez mais a razão, o cientificismo, né? Cada vez mais uma sociedade que vai se basear na ciência vai se formar, beleza? Anteriormente, como estava o cenário? Então a ciência antes não era importante? Não. O iluminismo ele vem na esteira do Renascimento. Desde a época do Renascimento, a razão, as ciências começavam a ser destacadas como algo fundamental para a sociedade. Só que no iluminismo isso vai ficar cada vez mais forte, tá? Na Idade Moderna ainda existia, digamos assim, uma disputa entre a razão e a religião, né? A Igreja Católica, por mais que já não tivesse aquele poder da época da Idade Média, na Idade Moderna as ideias da Igreja Católica ainda eram muito influentes. No iluminismo, digamos que o racha vai ser maior, beleza, galera? E aí é importante que a gente comece a, digamos assim, a pensar em quais foram os teóricos que foram os maiores responsáveis pela expansão das ideias iluministas, ou talvez nem tanto os maiores responsáveis, mas os que ficaram mais conhecidos, os que mais costumam cair em provas, beleza? Então, dentro desse cenário nós temos aí 4 autores que nós podemos colocar como os principais. Nós podemos citar o Montesquieu, o Voltaire, o Rousseau e o Diderot, tá? Percebam que pelo nome são 4 franceses, né? A gente quando coloca o nome deles, a gente acaba buscando, mesmo que sem querer, um sotaque francês, tá? Isso porque o iluminismo, ele digamos assim, ele fica preparado, ele se torna um movimento mais concreto na França, apesar de no século XVII na Inglaterra já terem existido ideias iluministas, tranquilo? Mas na França, naquele período de Revolução Francesa, o iluminismo ele vai se tornar
digamos assim, muito forte. Essas ideias vão ficar cada vez mais, digamos assim, como o conjunto de ideias hegemônicas. E a partir desse cenário de França e Inglaterra, o iluminismo ele vai se espalhar, né, pelo mundo, de maneira que, principalmente no mundo ocidental, hoje em dia, as ideias iluministas são as ideias consideradas de senso comum. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho do Montesquieu. O Montesquieu, Barão de Montesquieu, né, ele era alguém que tinha sua origem ali na nobreza, tá? E o Montesquieu, ele vai ficar famoso por ele ser a pessoa que vai propor algo que é extremamente importante até hoje. Qual a principal proposta do Montesquieu? A principal proposta do Montesquieu foi a separação dos poderes, né? Hoje vocês sabem que nós temos 3 tipos de poderes. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário. Ah, professor, pode dar exemplo? Com certeza. Exemplo de poder executivo, né? Os que executam as leis. Nós temos os presidentes, nós temos os governadores e nós temos os prefeitos. Tá beleza? Exemplo de poder legislativo. Aqueles que propõem as leis, né? E aí nós temos aí os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, tá beleza? E exemplo de poder judiciário. O judiciário a gente já lembra logo de juízes, mas dentro desse poder judiciário nós temos também, por exemplo, os ministros do STF, o Supremo Tribunal de Justiça, né? Entre outros exemplos. Tranquilo? Né? Então, assim, dessa forma, por que o Montesquieu ele vai propor a existência de 3 poderes? Porque o Montesquieu ele percebia que as formas de governo que existiam naquela época, quais eram as formas de governo daquela época? O absolutismo. Eram formas de poderes centralizadoras demais. Se o rei fosse um cara muito bacana, gente boa, legal, beleza. Mas se o rei fosse um doidão, fosse um cara totalmente desequilibrado, né, automaticamente as pessoas ficariam reféns de um governante que não tinha boas propostas, que não tinha boas ideias, tá beleza? Então a ideia de você ter 3 poderes independentes é que esses 3 poderes possam um ficar regulando o outro, de maneira que esses 3 poderes respeitem um ao outro e consigam viver de uma forma harmônica, para dessa forma a sociedade ter mais democracia, para dessa forma essa sociedade conseguir ter um equilíbrio maior. Tranquilo? Beleza, galera? O outro autor que eu tenho para falar para vocês é o Voltaire, tá? O Voltaire, ele vai ficar muito famoso pela proposta dele de liberdade individual. Ah, professor, como assim liberdade individual? Só para vocês terem uma ideia, eu já citei antes, mas vou citar de novo porque eu acho que é o que mais choca. Eu acho que todo mundo considera que a religião é algo íntimo de cada um. Cada pessoa tem o direito a escolher a sua própria religião. Mas na época do absolutismo, as pessoas nem esse direito tinham, né? Escolher a religião hoje, a maioria das pessoas concordam que é uma liberdade individual, uma questão de foro íntimo. Contudo, na época do absolutismo não era bem assim, né? As pessoas tinham que seguir a religião do Estado absoluto. Como a origem do Estado absoluto, né? Quando o Estado absoluto surge, ele surge com o apoio da Igreja Católica. Era muito comum em locais como, por exemplo, Portugal e Espanha, que tinham governos absolutistas, né? Era muito comum que quem não fosse católico fosse severamente perseguido, né? Então judeus sofriam bastante, né? Pessoas que ainda tinham, digamos assim, religiões da época da Idade Antiga, ou tentavam seguir um caminho independente, ou simplesmente não tinham nenhum tipo de religião, passavam por preconceitos, passavam por perseguições, e em muitos casos, vocês já devem ter ouvido falar do Tribunal da Santa Inquisição, que investigava a vida de quem não era católico e fazia coisas que não eram muito agradáveis com essas pessoas que não eram católicas, tá? Então, esse autor, o Voltaire, ele vai bater bastante nessa tecla, né, da liberdade individual,
do direito que as pessoas deveriam ter de ter o seu próprio caminho político, né? A sua própria escolha política, esse direito que as pessoas devem ter de ter a sua própria religião, entre outras situações. Tá? O Voltaire também é um autor que criticava bastante os privilégios do clero e da nobreza. Beleza? Eu comentei sobre isso com vocês, mas não custa nada a gente relembrar, né? Pessoas que faziam parte do clero, por exemplo. O clero era o corpo de pessoas que, digamos assim, ajudava a administrar a Igreja Católica. Então, por exemplo, padres, bispos, arcebispos, até chegar aos cardeais, né? Essas pessoas é que faziam e fazem a Igreja funcionar. Essas pessoas, em tempos de absolutismo, tinham grandes privilégios, né? Essas pessoas não precisavam pagar impostos, essas pessoas viviam às custas do dinheiro público, do dinheiro do Estado, né? Dinheiro esse que existia através dos impostos pagos ou pela burguesia ou pelos trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, camponeses, tá? Então essas pessoas tinham uma vida de vários privilégios, né? Não pagavam impostos, a punição para os seus crimes era de uma forma diferente, né? Eram pessoas que muitas das vezes acumulavam funções no Estado, beleza? Então assim, o Voltaire vai ser um crítico desses privilégios do clero e daqueles privilégios também que eu falei para vocês da nobreza, tá? Aqueles privilégios bem parecidos com o pessoal do clero, né? O privilégio de não pagar impostos, as punições eram diferentes, né? Tinham, digamos assim, participação em diversos cargos do Estado sem ter que fazer concurso público, tá? Então, dessa forma, o Voltaire vai ser um ferrenho crítico a essas situações, tranquilo? Uma outra pessoa que foi muito importante em tempos de iluminismo foi o Rousseau. O Rousseau, galera, ele inclusive, digamos assim que intelectualmente falando, né, no campo das ideias, ele é um dos principais autores que influenciaram a Revolução Francesa, que aconteceu no final do século XVIII, em 1789, tá? O Rousseau, ele influenciou muito essa Revolução Francesa, até porque ele tinha um discurso muito voltado para a questão da soberania dos povos, né? Ou seja, em tempos de absolutismo, muitas pessoas consideravam normal que decisões fossem tomadas para toda a sociedade sem que a sociedade tivesse algum tipo de participação, né? As pessoas consideravam que o rei decidiu isso, o rei junto com o clero e a nobreza decidiram isso, né? Sempre lembrando, qual é o argumento para que clero e nobreza tivessem esses privilégios e essa maior participação no Estado? O argumento religioso. Não, ele pode isso porque ele representa Deus na Terra. Não, ele pode isso porque ele é o escolhido de Deus. E você não vai querer ir contra a vontade de Deus, né? Então, diante dessa alta religiosidade, né, uma religiosidade cristã que existia principalmente já no final da Idade Antiga, lá na decadência do Império Romano, depois esse pensamento cristão ele vai passando por toda a Idade Média, fica cada vez mais forte, e os iluministas eles começam a criticar isso. Não é possível, a gente não pode aceitar que o rei, a nobreza, o clero tomem decisões pela maioria, sendo que eles são minoria total, né? É importante que decisões tenham participação popular, ou que sejam aprovadas pela maioria da população, beleza? Então o Rousseau ele vai influenciar nisso, né? Principalmente nisso, né? Nessa questão da vontade da maioria, tranquilo? Beleza? Por último, eu coloquei para vocês, né? Eu comentei sobre o Diderot. O Diderot, pessoal, foi um autor que foi o organizador do que a gente conhece como enciclopédia. O papel de uma enciclopédia é você reunir conhecimentos de diversas áreas das ciências, né? E a partir daí essa enciclopédia ser vendida. Mas por que ele vai se destacar porque organizou essas enciclopédias? Qual era a função dessas enciclopédias? Por que elas eram tão importantes? Pelo seguinte, pessoal, o movimento iluminista ele considerava que uma das formas de a sociedade alcançar o progresso era através da educação, era através do conhecimento.
Então, dessa forma, como que isso iria ocorrer? É claro que eles tinham, vários autores iluministas colocaram diversos tipos de pensamentos, como, por exemplo, a ideia de um ensino público de qualidade para todos, né? A ideia de uma educação universal, né? Entre outros tipos de, digamos assim, indicações, raciocínios. Mas a enciclopédia seria uma forma de fazer com que mesmo aqueles que não fossem escolarizados tivessem um acesso a um livro que tinha conhecimentos de diversas áreas. Então, dessa forma, o Diderot ele se torna um símbolo do que o iluminismo queria para as pessoas, ou seja, pessoas com mais conhecimentos, né? É como se o Diderot, através dessa enciclopédia, ele estivesse representando meio o que a etimologia da palavra iluminismo faz a gente imaginar, né? Iluminismo vem do verbo iluminar, de iluminação também, né? Então é como se o Diderot quisesse tirar essas pessoas da escuridão, né? E essa escuridão seria a falta de conhecimento, e a partir dessa iniciativa dele de organizar enciclopédias, ele iria iluminar as pessoas. E essa iluminação a gente pode traduzir como o levar o conhecimento a essas pessoas, fazer com que essas pessoas tivessem maior lucidez, fazer com que essas pessoas conseguissem pensar, né? Aprender e pensar, e aprender a pensar diante de formas, diante de indicações, inspirações que não fossem somente religiosas. Tranquilo, galera? Show? Então é isso. Esses 4 autores eles vão se tornar importantes, vão se tornar simbólicos por causa disso. Agora, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, né? Eu tenho uma preocupação para que as minhas alunas e os meus alunos eles sejam pessoas espertas, tá? Vocês não podem imaginar que esse movimento iluminista, apesar de trazer tantas coisas boas, foi a solução para todos os problemas, tranquilo? Lembrem-se, o iluminismo ele vai ser um movimento fundamental contra o autoritarismo, contra o absolutismo, a favor da divisão dos poderes. Contudo, ele não vai resolver todos os problemas, como por exemplo a questão do machismo. O iluminismo ele não vai trazer propostas, digamos assim, contra o machismo, né, que existia na Europa, um racismo que é muito presente em civilizações ocidentais, tá? Então, dessa forma, o iluminismo ele não pode ser considerado um movimento, digamos assim, completo, que vai resolver todos os problemas, tá? Uma outra questão também, o iluminismo ele não vai pregar essa liberdade, esse acesso ao conhecimento para todos os povos, tranquilo? O iluminismo é um movimento que surge na Europa, um movimento que vai surgir principalmente através de homens europeus, e automaticamente o iluminismo era proposto para europeus e, obviamente, também para os homens de origem europeia que viviam na América, por exemplo, ou em outras partes do mundo. Mas, em outras palavras, sendo franco, o iluminismo é um movimento que vai surgir como uma proposta para civilização ocidental para brancos europeus, beleza? Então essas ideias iluministas, elas não eram ideias que estavam sendo pregadas, por exemplo, para as pessoas que eram escravizadas na América. O século XVIII é um século em que diversas pessoas, milhões de pessoas, estavam sendo escravizadas vindo para a América, né, para o continente americano. E o iluminismo ainda não tinha um discurso contra isso, tranquilo? Também não tinha um discurso contra o genocídio indígena, beleza? Então, por que eu estou dizendo isso? Para que você, repito, para que vocês sejam pessoas espertas, tá? Para que vocês não imaginem que esse movimento foi uma solução para tudo e todos. Foi extremamente importante, mas também possuía as suas contradições. Beleza, galera? Então é isso. Eu acho que por hoje é só, né? Às vezes eu tô gravando aula, dá vontade de perguntar alguma dúvida, mas enfim. Pessoal, é isso. Hashtag fiquem em casa, claro, se puderem. E um abraço, se cuidem, cuidem de suas famílias. E é isso. Valeu, tchau, tchau, um abraço.